Durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte, ressurreição. Vamos ouvir com atenção a narrativa do Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, segundo Lucas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje iniciamos a Semana Santa, em que a Igreja celebra os últimos dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o início da nossa salvação, da nova criação. E toda a criação de Deus participam deste início. Nosso Deus é o Deus dos inícios. Nosso Deus é o Deus que dá sentido à nossa vida, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador. E por isso, neste ano,
a Igreja no Brasil, por meio da campanha da fraternidade, nos convida a recordar a frase que diz: Deus viu que tudo era muito bom. O que Deus criou é muito bom. Esta terra é boa e cada criatura que nela habita são bons. Que esta Semana Santa seja o tempo para resgatar a bondade de Deus, reavivar, reanimar, ressuscitar a bondade de Deus que existe no coração de cada criatura humana, a fim de que possamos reconhecer esta bondade do Criador em todas as obras da criação. Por isso, no Evangelho que acabamos de ouvir, toda a criação participa e se alegra com a entrada de Jesus em Jerusalém. Em primeiro lugar, o jumentinho, que nos recorda todo o reino animal, de quem o Senhor é o Criador. O Senhor precisa dele. Ao montar sobre o jumento, reconhecemos que Jesus é o Senhor de toda a criação, e por ele e por meio dele todas as coisas foram feitas. Também as pedras participam desta entrada triunfal. As pedras que pavimentavam o caminho de Jesus em direção a Jerusalém, em direção ao templo, à cidade santa. Quando os fariseus pediram a Jesus que repreendesse os seus discípulos, ou seja, quando os fariseus pediram a Jesus que os seus discípulos se calassem, Jesus respondeu: eu, porém, vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Se os discípulos de Jesus se calarem, se os seus seguidores se calarem, se os cristãos forem calados, a criação gritará, a criação proclamará que Jesus é o Senhor. Providencial foi esta falha no som, porque agora, meus irmãos e irmãs, nós precisaremos gritar mais alto, falar mais alto, proclamar mais alto que Jesus é o Senhor. E cada um de nós que somos chamados a gritar, a proclamar: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Levante o seu ramo e diga comigo: bendito o Rei, bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, que vem em nome do Senhor, paz no céu, paz no céu e glória nas alturas. glória nas alturas. Amém. Amém. Seu nome, é o Senhor, Deus do universo, glória a Deus.
A primeira parte da celebração, com a procissão, é repleta de hosanas, de brados, de alegria, de festa, como nós ouvimos no primeiro evangelho, que fora proclamado antes do início da celebração, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Agora, a segunda parte da celebração, nós ouvimos o Evangelho da Paixão segundo Lucas. Esse é o único dia no ano em que na Santa Missa a Igreja proclama este Evangelho. Na Sexta-feira Santa vamos ouvir o Evangelho da Paixão segundo João, porém não será dentro de uma Santa Missa, mas no único dia do ano em que não há a celebração da Santa Missa, a Sexta-feira Santa. É um evangelho muito rico, repleto de muitos detalhes. Cada evangelista, e a igreja reconhece que são 4, cada evangelista fez uma fotografia do Calvário, percebeu diversos elementos no Calvário, que não divergem entre si, mas que se completam. O Evangelho segundo Lucas revela a bondade de Jesus. A bondade de Jesus, que é colocada à prova, e a toda prova. A bondade, que é uma outra face da humildade. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, mas entrou com humildade. Entrou montado no jumentinho. Ao sair de Jerusalém, ele sairá com a cruz às costas para ser crucificado. Aquele que entrou como rei na cidade santa, sairá da cidade santa com o trono às costas. O trono é a sua cruz. Sairá com a cruz às costas, como servo, como escravo. Aquele que entrou em Jerusalém sendo exaltado, sairá de Jerusalém sendo humilhado. Por isso, a igreja hoje nos convida a aprender o ensinamento da sua paixão para participar da sua ressurreição. Aprender o ensinamento da sua paixão, que nos revela a bondade e a misericórdia de Deus para com a nossa humanidade. E neste ano, a Igreja no Brasil promove mais uma vez a campanha da fraternidade. E neste ano o tema Fraternidade e Ecologia Integral nos faz recordar o primeiro dia, os 7 dias da criação do Senhor. Em 7 dias, muita coisa pode acontecer na vida de quem crê. E assim também, ao longo destes próximos dias, muita coisa vai acontecer em nossa vida, porque Deus é bom. Por isso o lema desta campanha: Deus viu que tudo era muito bom. Mas no Evangelho, a bondade do Senhor, a humildade de Jesus se contrapõe com a maldade, com a perversidade daqueles que o condenaram e o entregaram à morte.
Mas o Calvário é o lugar onde nós encontramos pessoas más, pessoas boas, ao lado do nosso Deus, ao lado do nosso Rei. Na sua misericórdia, o Senhor quer que todas as pessoas, más e boas, estejam junto com Ele. E por isso, o Evangelho segundo Lucas é o único que narra o diálogo que acontece entre os 3 crucificados daquela Sexta-feira Santa. Todos os evangelhos dizem que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, mas apenas o Evangelho segundo Lucas mostra um diálogo entre eles. Do lado esquerdo, o mau ladrão, aquele que protesta, aquele que blasfema, aquele que insulta Jesus, aquele que desafia o Senhor a descer da cruz. Mas, do outro lado, está o bom ladrão. O bom ladrão que, ao ver Jesus, ao olhar para o inocente, como nós vamos rezar no prefácio desta Santa Missa, inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores, santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Aquele que estava à direita de Jesus, reconhecendo a inocência de Jesus, por outro lado, confessou a sua maldade, confessou a sua perversidade. Enquanto um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: "Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós", o outro repreendeu: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal." Ao olhar para Jesus, no coração daquele bom ladrão, começa a brotar a misericórdia de Deus. Ao olhar para Jesus, ele começa a reconhecer o seu pecado e convida o seu amigo na mesma condição para que faça o mesmo, para que não termine a sua vida blasfemando contra Deus, para que não termine a sua vida desafiando a Deus. Como é triste, miserável e infernal o fim da vida de uma pessoa que não encontrou a bondade e a misericórdia de Deus, e no momento final blasfema, insulta e desafia o Senhor, que é o único que naquele momento pode salvá-lo. É o que reconhece o bom ladrão. É justo o que nós estamos recebendo. E quantas vezes, diante da dor, da perda, do luto, nós começamos
a protestar contra Deus, a nos revoltar contra Deus. Mas o bom ladrão reconhece que é justo o que estava acontecendo com ele. Reconhece que em Jesus não há nada de mal. Pelo contrário, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Nos prova o Evangelho da Paixão segundo Lucas. Pois, estando na cruz, Jesus não protesta. Estando na cruz, Jesus não resiste. Estando na cruz, Jesus não se vinga. Ao estar na cruz, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Ele intercede por aqueles que o fizeram o mal. Intercede e ora pelos seus inimigos. Intercede e ora por aqueles que o trataram mal. Por isso a paixão é uma escola, na qual, a partir do exemplo da humildade e da bondade de Jesus, somos chamados a tratar bem todas as pessoas, a tratar bem toda a criação, a tratar bem todos os irmãos e irmãs. Tratar bem, fazer o bem, suportar o mal. Com paciência e humildade, este é o maior ensinamento da paixão do Senhor. Mas, olhando para Jesus, o bom ladrão disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ou seja, naquele momento, aquele bom ladrão, porque reconheceu o seu pecado, porque reconheceu o que há de mal dentro dele, aquele bom ladrão reconhece que Jesus é rei, reconhece que naquela cruz está ao lado de um rei, reconhece que aquela cruz é um trono, e por isso, com humildade suplica, com humildade daqueles que reconhecem a sabedoria, a majestade de Deus. Mas o que aquele bom ladrão estava vendo, senão um homem crucificado, um homem chagado, um homem ferido? Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a luz sobrenatural da fé atinge o nosso coração e nos faz reconhecer quem Deus é. O Senhor é Rei. Mas ao mesmo tempo, nos dá a ousadia e a coragem de pedir: lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres no teu reinado. É como se aquele mau ladrão dissesse: Jesus, como eu sei que tu és bom, como eu sei que tu és inocente, como eu sei que o que você está sofrendo e padecendo é uma injustiça, eu sei que para ti aguarda um reino, eu sei que para ti há um lugar preparado e reservado, mas eu temo, pois não sei para onde vou. Eu temo, pois talvez o inferno me aguarde. E por isso, com ousadia, ele pede:
ele não pede um bilhete de entrada, o ingresso para o reino de Jesus. Tão simplesmente pede que Jesus, ao ingressar no seu reino, não se esqueça dele. Não se esqueça dele. Porque, sem dúvida alguma, a lembrança de Jesus haveria de ser o consolo para aquele homem aflito por causa do seu pecado e porque reconhece que todo castigo para ele é justo e talvez seja pouco diante do mal que praticou. Mas Deus não é apenas bom, Deus é muito bom. E por isso, surpreende ao bom ladrão. Vejam que lindo. O bom ladrão não é bom por causa dos seus crimes. O bom ladrão é bom porque reconheceu que Deus é bom. Porque reconheceu a bondade de Jesus. A bondade de Jesus revela toda a maldade humana. A bondade de Jesus descortina e desvela toda a perversidade humana. Jesus o surpreende. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Porque, meus irmãos, Deus é aquele que não apenas pensa em nós. Para Deus, nós não somos apenas uma lembrança. Para Deus, nós não somos apenas uma memória. Para Deus, nós somos uma vida. Para Deus, nós somos uma criatura que entre todas que Ele criou, foi para a única que Ele disse. Para a única criatura que Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E Deus viu que era muito bom. Muito bom. Por isso, para Deus, nós somos uma vida, uma presença, uma criatura, mas sobretudo os seus filhos. E aquele homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, que foi corrompido pelo pecado, Deus não quis que ficasse apenas na sua memória, mas Deus quis resgatar, por meio do seu Filho Jesus Cristo, toda a sua criação. E por isso, na noite da vigília pascal e no domingo de Páscoa, ao romper, ao amanhecer do domingo de Páscoa, que certamente será muito mais iluminado do que está hoje neste domingo nublado, nós vamos poder proclamar: Ele faz novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e irmãs, quem deseja ir para o paraíso, levanta a mão. Todo mundo, graças a Deus. Pois Jesus disse, e vamos ouvir na Sexta-feira Santa a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Mas o paraíso não é um lugar. E quando contemplamos o mundo, e eu posso dizer e afirmar, o mundo não é um paraíso. Embora possamos ver que há tantas coisas boas
que vão sendo corrompidas pela maldade, pela ambição e pela corrupção dos homens. A criação, a natureza, o ecossistema, a ecologia que padece. Você vai a uma árvore com frutas, você vai e arranca uma fruta do pé, a árvore não protesta. Mas no ano seguinte, ela lhe dará novamente aquela fruta. Bondade de Deus. Bondade de Deus. Na criação podemos reconhecer, mas ainda assim, se há tantas coisas boas neste mundo e que Deus criou, vocês pensaram na música, né? Pensando em você, né? Aquela música. Se ainda há tantas coisas boas neste mundo que Deus criou, pensando em você, ainda não lembraram da música? Vocês estão muito concentrados na homilia. Podem ter certeza que o reino dos céus é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Como vai dizer o apóstolo Paulo, os sofrimentos deste mundo não podem ser comparados à glória que há de vir. E por isso, Jesus abre as portas do paraíso e o primeiro a entrar, a reentrar no paraíso, é o bom ladrão. E quem sabe ele está lá na porta, esperando cada um de nós. É o primeiro santo canonizado, foi o bom ladrão. Tanto que a tradição da igreja lhe deu até um nome, São Dimas. Primeiro santo canonizado por Jesus, pelo próprio Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas embora esta terra não seja um paraíso, e embora o paraíso não é apenas o céu e o reino dos céus, nós podemos começar a viver o paraíso aqui e agora. Como? Fazendo o mesmo que Jesus. Ele é o jardineiro do paraíso. Por isso, no domingo de Páscoa, Maria Madalena, ao ir para o sepulcro e ao encontrar Jesus, o confundirá com o jardineiro. E toda a paixão do Senhor é ambientada em um jardim. Nós não estamos aqui porque esse lugar é muito bonito. Nós não estamos aqui celebrando em harmonia com toda a criação divina, tão simplesmente por causa da beleza deste lugar ou da necessidade de defender a sua preservação. Nós estamos aqui porque esse é um ambiente e um espaço teológico. Nós estamos aqui porque toda a criação se desenrola em um jardim, para nos recordar da criação de Deus, desde o princípio. Jesus é crucificado em um jardim. Jesus sofre agonia no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, no Horto das Oliveiras. Jesus é crucificado em um jardim. O túmulo de Jesus, a poucos metros da cruz, também estava num jardim. Porque Deus quer fazer florescer dentro de cada um de nós, a partir desta Semana Santa, depois desta longa vivência quaresmal, um sentimento novo. Que sentimento é este? O desejo de viver no paraíso. Em qual paraíso? Um coração reconciliado com Deus, com os irmãos e com toda a criação. É isso que significa dizer ecologia integral. Um coração reconciliado. É o melhor lugar que existe para viver, para morar.
para enfrentar a maldade e para experimentar a bondade de Deus e de suas criaturas. Por isso, meus irmãos e irmãs, termino exortando-lhes que nesta Semana Santa vocês façam como Jesus. Orem, orem, orem como Jesus, orem como filhos, com as mesmas palavras de Jesus. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A melhor forma de viver o paraíso aqui na terra é perdoando a quem nos ofendeu. É reconhecendo o nosso pecado diante de Deus, experimentando a sua misericórdia. Se você quer o paraíso, perdoe a quem lhe ofendeu. A partir de hoje, aqui e agora, o perdão começa no coração. O perdão começa por meio da oração. Perdoe, e você haverá de experimentar o paraíso, já desde aqui na terra. Porque o céu é para aqueles que aprenderam a viver a parte mais importante do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vejam, a oração não diz a quem nos ofendeu, é a quem nos tem ofendido, é a quem um dia haverá de nos ofender. Meu irmão, minha irmã, permita que Jesus entre no seu coração e triunfe sobre todo o orgulho. O que nos impede de perdoar é o orgulho, é a vaidade ferida. Permita que Jesus entre com humildade dentro do teu coração e de tua vida, para que você experimente a bondade que experimentou o bom ladrão, a fim de expressar esta bondade para com todos, para com maus e para com bons. Jesus escolheu estar entre dois ladrões, um bom e um mau. Nós, ao longo desta vida, sempre vamos estar no meio e entre pessoas boas e pessoas más. Qual deve ser a nossa atitude para com todos? A mesma, o perdão. Como diz também o Evangelho, o Senhor faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, sobre justos e injustos, sobre santos e pecadores. Que a misericórdia de Deus brilhe na sua vida, que a bondade do Senhor se manifeste em sua vida, para que a partir de hoje possa crescer um broto e uma muda de perdão e de reconciliação. Que assim seja. Amém.
para sentir e perceber que vai ser uma semana muito especial. Por isso, participe da Semana Santa. Na saída, a pastoral do dízimo, lá na saída na ponte, vai estar distribuindo o folheto, o panfleto com a programação da Semana Santa. Leve para casa, convide mais alguém, traga alguém de volta para a igreja. Esta é uma semana muito especial. Segunda, terça e quarta, missa penitencial às 6 horas da manhã. Eu preciso agradecer à diretoria aqui do Centro Histórico Vilinha. Não sei se a responsável está presente. Se estiver, por favor, venha aqui à frente. Venha aqui à frente, por favor. Nós queremos agradecer por ter obtido esta autorização para que a nossa comunidade pudesse realizar esta linda celebração. A Fundação de Cultura de Curitiba, sempre muito parceira para com as atividades promovidas pela paróquia e de modo particular pelo Adorarte. Sobrou alguma plantinha? Me traz lá. Isso. Traz lá uma muda de palmeira. Deus te abençoe, Mari. Muito obrigado. Em nome da paróquia e do Adorarte, queremos te agradecer com uma salva de palmas. Deus abençoe. Deus abençoe. Ela disse algo muito perigoso para mim. A vilinha estará sempre aberta para a comunidade. Muito bem, muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem sabe no ano que vem, né? Sempre fazer aqui foi muito bom, graças a Deus. Quero agradecer a Penhabel Plantas por nos ter cedido toda a ornamentação do nosso presbitério, aqui improvisado, do nosso altar, que foi montado especialmente para esta celebração. Agradeço a todas as equipes envolvidas, liturgia, coroinhas, acólitos, cerimoniários, ministros extraordinários da comunhão, músicos, ao diácono Osmar e a todos que nos ajudaram de alguma forma e de quem não me lembro neste momento. Meus irmãos e irmãs, por fim, enquanto eu erguia o corpo de Jesus no momento da consagração, me veio uma lembrança histórica muito importante para o nosso país e para a cidade de Curitiba. Para o nosso país, o ato fundacional no Brasil foi a celebração de uma missa. Há mais de 500 anos atrás, não havia igreja, mas os colonizadores, desbravadores, com muita fé, plantaram a Santa Cruz e celebraram a Santa Missa, assim como nós hoje, ao céu aberto. E a cidade de Curitiba, por sua vez, teve o seu início aqui neste lugar, neste parque histórico, da onde tem o monumento do índio apontando para a Catedral de Curitiba. Também quando chegaram aqui, os colonizadores, em diálogo com os habitantes, os povos originários desta terra, pediram a indicação de um lugar para iniciar uma nova fundação, e é onde hoje se encontra a Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então, às margens do rio Atuba, que corre por aqui, nasceu aqui a cidade de Curitiba, e a cidade de Curitiba nasce também aos pés da cruz e sob o patrocínio de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Por isso, sem dúvida nenhuma, esta celebração é um marco histórico para a nossa comunidade, mas também
de algum modo para a nossa cidade. Que em Curitiba, capital inteligente, capital tão arborizada, capital que chora quando uma árvore é cortada, como aconteceu ali, né, na avenida mesmo, vocês não? Vitor Ferreira, embora fosse necessário, que aqui em Curitiba, além das belas árvores que crescem em nossas praças, rodovias, que cresça cada vez mais a fé, a esperança e a caridade. Amém? Amém. Vamos dar uma grande salva de palmas ao Senhor por nossa cidade tão bela, maravilhosa, ecológica. E agora vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. O ramo que você trouxe ou recebeu está abençoado. Durante a Semana Santa, ao chegar em casa já, coloque na porta da sua casa, como sinal de esperança, como sinal de vitória, esse ramo verde. Passada a Semana Santa, guarde este ramo para a próxima quaresma do ano que vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Antes da bênção, pedimos a ajuda de todos, após a bênção, para recolher as cadeiras e deixá-las bem aqui próxima ao palco, recolher as cadeiras, as nossas pastorais, aos membros das nossas pastorais todas. Peço ajuda para o recolhimento de todos os elementos e objetos da celebração. A todos eu peço, se houver algum lixo perto de você, recolha, não deixe nada no chão, vamos deixar bonita e limpa a vilinha, tal como nós a recebemos. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou se entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e feliz Semana Santa. Ide em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Viva Cristo! Viva! Viva Cristo Rei! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo!